Boa tarde, bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast. Hoje que o nosso convidado, treinador querido aqui do Concelho de Orem, sinónimo de bastante dedicação, Mr. João Gonçalves, que tem feito aqui excelentes trabalhos, tanto em formação como em futebol sénior, tanto masculino como feminino. João, obrigado por teres aceito este convite e por vires. Saís um bocadinho, se calhar, da tua zona de conforto para estares aqui neste podcast e para apoiares o projeto. Sim, antes de mais, obrigado a ti especialmente pelo convite. É sempre bom este tipo de partilhas, porque acho que é muito importante nós treinadores cada vez mais partilharmos aquilo que são as nossas experiências. E sim, a verdade é que estou aqui e sinto-me em casa, porque praticamente comecei aqui, não é? Nesta zona, não só no Caxarias, mas também no Ariense, portanto, como sou daqui, é duplamente um gosto estar aqui. Sim, esta zona passaste a tua juventude toda, não é? Sim, exatamente. Vou-te começar aqui por fazer uma pergunta que acaba por ser da praxe com todos, que é tentarmos perceber como é que aparece o futebol e o treino na tua vida, como é que começa principalmente o gosto pelo futebol e depois é feita a transição, ou como é que aparece depois a parte, porque também começas a treinar muito novo. Sim, é verdade. Este tema às vezes penso muito para mim, porque na verdade eu acho que não tive aquilo que foi o trajeto, vamos-lhe chamar normal, daquilo que normalmente os treinadores têm, porque ou jogaram durante bastantes anos, ou tiveram sempre uma ligação ao treino, e eu na verdade nunca tive isso. E eu acho que a minha paixão nasceu um bocadinho mais tarde, na verdade, porque eu comecei a jogar, tinha talvez 6, 7 anos no Clube Atlético Oriense, portanto fiz ali 2 anos nas camadas jovens. Depois acabo por também mudei de sítio, acabei por depois fazer ali uma época no grande Alboritel, com malta muito conhecida também daqui, e depois acabou por ficar um bocadinho por aí. Portanto, a partir daquilo que foram sub-10 e sub-11, nunca mais tive um trajeto que se possa dizer normal de jogador. Inclusive, eu há uns tempos estive aqui com o pessoal aqui da terra e houve um amigo meu que me disse assim: de todos aqueles que nós convivíamos no futebol e na escola, tu eras aquele que menos eu pensava alguma vez que pudesse vir a ser treinador, porque nunca vimos esse tal envolvimento naquilo que é o futebol. E eu acho que esse bichinho começou a nascer precisamente com o futebol feminino, na verdade é esta, porque quando na altura o Clube Atlético Oriense estava na Primeira Liga e Segunda Liga e jogava, eu lembro-me que as primeiras sensações que eu tive quando ia ver os jogos, lembro-me de pensar assim: eu um dia gostava de estar ali, gostava de perceber como é que é estar ali. Também já tinha um bocadinho o bichinho quando jogávamos os interturmas na escola e essas coisas, dar feedback, tentar sempre puxar um bocadinho pela malta, e acho que nasceu um bocadinho por aí. E acho que veio um bocadinho tarde, no sentido em que às vezes tenho um bocadinho aquele sentimento de que se eu me tivesse empenhado um bocadinho mais a jogar, se eu me tivesse empenhado um bocadinho mais naquilo que era o jogo, naquilo que era o treino, porque eu na verdade nunca tive esse interesse. E depois quando entro na faculdade para o treino desportivo, então aí parece que veio tudo de uma vez, então a partir daí nunca mais deixei o futebol. Comecei a olhar também para o futebol e para o treino e para ser treinador como algo muito mais sério, com uma seriedade diferente, e uma coisa puxa a outra. Depois a faculdade também ajudou-me a ter muitas ferramentas e a tentar perceber coisas que nem nunca fazia ideia de que era assim que funcionava. E pronto, e foi assim que nasceu, vamos lhe chamar o bichinho, foi assim que nasceu aquilo que foi
o meu trajeto até agora. Mas tu começas a tua primeira experiência como treinador, não é? Que acaba por ser no Atlético Oriense. Ainda foi antes de ir para a universidade? Ou já tinhas começado a licenciatura na parte de desporto? Foi, não me recordo muito bem, mas eu julgo que foi no mesmo ano. Okay. Portanto, foi eu quando entro na faculdade, passado uns meses, eu pensei, ok, vamos tentar conciliar as coisas. E então foi aí que eu julgo que 2010, 2011, quando eu comecei, portanto, comecei a treinar o Sub-8. Se o 00 estiver certo, 2011, 2012. 2011, 2012, pois poderá ser. É que mudaste aí, pronto, portanto, foi mais ou menos por aí, 2011. Comecei a treinar Sub-8. Lembro perfeitamente quando comecei a treinar esse escalão, não me sentia nem sequer minimamente preparado. Tinha um escalão difícil, não é qualquer pessoa que tem. Sim. Que nem gosta, nem que consegue chegar aos miúdos. O Sub-8 é um escalão que não é de todo para toda a gente. Não. E lá está, comecei essa época ali um bocadinho porque também a treinadora tinha tido, não sei se ela partiu uma perna ou algo assim desse género, e então depois o Oriense acabou por saber da minha disponibilidade, e eu acabei depois por terminar essa época, porque eu não fiz a época toda desde o início. A partir daí foi sempre a escalar. A partir daí nunca deixei o treino, e depois tive o convite do Caxarias para ir treinar Sub-10, Sub-11, um projeto em que aceitei. Na altura lembro-me que o presidente me tinha dito para ali assumir a equipa de Sub-17, o grande Quinzé, por quem eu tenho uma estima enorme, e eu disse-lhe, presidente, é o meu segundo ano que eu vou treinar, eu não estou confortável para ir treinar a Sub-17 nesta fase. E então acabou porque fiquei com os Sub-11, e depois a meio da época, passado 2-3 meses, acabou por surgir a oportunidade, porque o treinador dos iniciados na altura não conseguiu continuar, e então abriu-se a possibilidade de treinar os iniciados. E foi algo que eu acho que me identificava mais com aquilo que era o futebol 11 e com miúdos mais dessa idade do que propriamente miúdos mais novos, e foi fantástico. Na verdade foi fantástico, foram momentos muito ricos com os miúdos que apanhei na altura, porque repara, eu tinha 21 anos, portanto 21 anos eu era muito novo, e tinha miúdos de 14 anos, portanto 13, 14, 15 anos, e que hoje em dia muitos deles são meus amigos, portanto criou-se ali uma relação muito próxima. A idade também, claro que originou a isso, e depois acabou porque eu fiquei depois para a próxima época. Depois nós subimos para Sub-17, portanto para juvenis, o grupo subiu todo, e depois aí também acabei por ser adjunto dos séniores, e pronto, e depois acabou porque comecei a sentir logo coisas diferentes num curto espaço de tempo. Portanto, começo a treinar Sub-8, no ano a seguir já estou Sub-11 iniciados, logo a seguir já estou com os juvenis e adjunto dos séniores, em que muitos dos jogadores eram mais velhos e eram meus amigos, alguns de infância, portanto foi ali uma experiência nova. Não me falha a memória, primeiro foi com o Mr. Luís, portanto primeiro ano do Manecas, quando veio para cá. E acho que foi porque eu só apanhei o Mr. Luís. Só apanhei o Mr. Luís. Sim, o Manecas que veio para jogar, que tem sido capitão, o Luís Lopes também já estava. Na altura, se calhar ainda não sei se ainda estava o Nando. Estava o Nando. O Edgar. O Nando estava, o Edgar, o Cipri.
O Léo tinha acabado há pouco tempo. Tinha acabado a época anterior. Como é que era para ti enquanto treinador? Há bocado focaste a questão de não ter tido tanta experiência como jogador, como se calhar no resto do trajeto. E acho que é uma coisa, eu falo por mim, que se calhar involuntariamente todos nós ao início fazemos, é focar-nos nos exercícios que fazíamos enquanto jogadores para aplicar enquanto treinadores. Tu não tendo se calhar essa vivência, ou era quando eras mais novo, como é que em que é que tu te baseavas ou como é que tu fazias para montar os teus treinos ao início? Muita pesquisa, uma parte dos exercícios, de como é que idealizavas um treino, porque a maioria da malta, né, tem uns anos de bola e vais idealizando sempre ao início com as bases que tinhas, com o que fazias. Como é que era esse processo para ti numa fase inicial? Esse processo na fase inicial era fácil e difícil ao mesmo tempo. Não era fácil, era mais fácil, porque o facto de estar na faculdade e que tinha diariamente contacto com exercícios, com formas de treinar, com o planeamento em si, eu conseguia ir sempre buscar exercícios e tinha muita sede de informação e de estar preparado, porque é algo que eu sempre, enquanto treinador, sempre tive a preocupação, é de estar preparado e não ser apanhado desprevenido em certas situações. E acontece que nessa altura foi também um bocadinho isso, foi pesquisa, foi com os exercícios que muitas vezes colegas partilhavam, e tipo, nós na faculdade também tínhamos acesso, e posso dizer que cometi muitos erros. muitos erros. Hoje em dia olho para trás e vejo isto como uma grande aprendizagem. Como, por exemplo, ter os exercícios, fazer, por exemplo, 3, 4 exercícios no mesmo treino, ter contado os exercícios ao minuto, porque era a forma, a metodologia mais correta. Hoje em dia já não olho tanto assim. Hoje em dia já sou muito mais seletivo naquilo que são os exercícios. Não copio exercícios. Neste momento, os exercícios que eu tenho já preparados, que aquilo que é o meu modelo de treino e o meu modelo de jogo, são claramente adaptados e idealizados de certa maneira por mim, e na altura isso não acontecia. Portanto, na altura ia haver um exercício assim, e tentava replicar naquilo que era os miúdos, ou aquilo que era o contexto. Posso dizer que muitas vezes isso não corria bem, porque é normal, porque falta a experiência, falta ter essa capacidade de perceber o que é que se adequa àquilo que são os nossos atletas ou não. Eu acho que nós treinadores, acho que todos passamos por isso. É uma fase de evolução, né? Nós vamos Sem aprendendo dúvida os nossos nenhuma, próprios erros, sem dúvida nenhuma. E começando, assim é que vamos aprendendo, vendo o que é que resulta e o que é que não resulta. E depois falas também na fase da experiência que tens, tendo juvenis e adjunto de sénior. Sim. Qual é que era a maior dificuldade ali, principalmente sendo uma transição e sendo tu muito novo, na parte dos séniores? A malta levar-te a sério às vezes era complicado, ou sentias que havia respeito quando chegava à fase do treino e que a malta respeitava aquilo que era pedido por ti? Era um misto. Era um misto. Eu tinha jogadores que tinham um alto respeito por aquilo que eram as minhas indicações, aquilo que eu explicava, aquilo que eu dizia. Como por exemplo o caso do Manecas, lembro perfeitamente, e por isso que ele hoje é capitão e é um exemplo do clube. Arrumou agora as botas. Portanto, ele desde muito cedo, sempre com esse respeito máximo, mesmo eu sendo muito novo também, tenho 1 ou 2 anos mais velho do que ele, com esse respeito, e não era o único, portanto havia ali vários também, e havia outros que, inclusive houve um que me disse que disse-me algo assim do género: epá, podes ser muito bom, mas eu não te vou respeitar pela idade que tu tens. E eu tomei aquilo como algo natural, sinceramente, porque também percebo claro, isso, mas isso aí também nos faz crescer. Estou aqui a ouvir as perguntas. Sim. E depois a seguir aparece aqui, né, nós vamos aqui fazer uma pesquisa, vendo coisa, aparece aqui
uma experiência que eu gostava que tu também nos contasses como é que te aparece e como é que foi. Sim, Que é o recreativo, aqui aparece como observador. Eu depois fui pesquisar um bocadinho, vi que foste integrar uma equipa técnica que foi à procura de um projeto também interessante. E como é que foi este projeto, como é que foi este processo, como é que foi a parte de passares de treinador para observador, como é que sucedeu toda esta oportunidade e como é que foi a experiência? Essa experiência foi da faculdade, portanto nós no curso temos que dar sempre um estágio, não é? E esse estágio, eu desde que entrei na faculdade, eu falei com os meus professores e disse-lhes que aquilo que eu queria era fazer o estágio fora. E eu tive com um pezinho para ir para o Cardiff. Com um pezinho para ir para o Cardiff. Já tinha praticamente tudo preparado e depois acabou porque o treinador que lá estava acabou por sair e então lembro-me que o professor me disse, olha João, afinal já não dá para ir para o Cardiff. E então depois apareceu a oportunidade de ir para o Elva, para a Espanha, em que o treinador principal era o José Domingues, portanto era para ir com a equipa técnica dele. E assim foi. E posso dizer que foi uma experiência completamente enriquecedora e fantástica. Lá estar. Primeiro, porque saí completamente da zona de conforto. Só para tu perceberes aquilo que era já a exigência que eu tinha para comigo e para o contexto onde eu ia. Eu lembro-me que antes, já a saber que ia para lá, eu nessas férias, por exemplo, via vídeos e coisas sobre espanhol, portanto ouvia em espanhol, tentava praticar o espanhol, portanto já para quando lá chegar já estar mais ambientado à língua, àquilo que se fazia. E a verdade é que quando chego lá ambientei-me logo muito bem, apanhei um autocarro às tantas da noite, sozinho, completamente sozinho, cheguei ao Elva, eram tantas da noite, e tive que me desenrascar sozinho, portanto tive que pedir um táxi, não tinha ninguém à espera, a pessoa que estava com o quarto eu não me estava a atender, eu não sabia onde é que era, portanto andei ali às tantas da noite à procura da casa, a saber será que me espetaram aqui alguma peta ou não, portanto isso fez-me crescer bastante, portanto eu fui realmente atrás daquilo que era o meu sonho, daquilo que eu queria. E depois quando cheguei lá encontrei profissionais de excelência, e ainda hoje tenho grandes amigos espanhóis lá e que trocamos mensagens, e depois claro, é uma equipa onde estamos a partilhar balneário com os jogadores que ganharam a Liga dos Campeões. Sim, estamos a falar do recreativo, que Portanto, na altura estava na primeira. Estavam na segunda B, Okay. Mas tinham estado recentemente na Primeira Liga. E quando estamos a partilhar um balneário com António Nunhas, Jesus Vasquez, Edu Moyá, portanto com jogadores Primeira Liga Espanhola, ganharam Liga dos Campeões, jogadores em que nós só temos que beber daquilo que é o dia a dia, e foi algo que me fez crescer bastante. Para já a humildade tremenda, enorme daquilo que são estes jogadores já conceituados e aquilo que era a equipa técnica também, e fez-me crescer bastante. E depois ainda por cima fui para ser analista, que nunca tinha sido analista na vida, e tive que ter uma capacidade de trabalho muito grande, porque quando eu chego lá pediram-me logo preciso disto, e eu sem as ferramentas e sem nada para apresentar, e tive que falar com N pessoas, espanhóis, portugueses, como é que eu vou arranjar o programa, como é que eu vou fazer, e acabei porque acho que isso me deu a exigência, acho que essa experiência, essa adversidade toda, que me deu a experiência para hoje em dia ser como sou no treino, no dia a dia, no jogo. Sou muito exigente comigo, sou muito exigente com os outros, porque lá está, eu tive as coisas também assim, que é, como eu nunca tive num contexto de futebol, portanto os meus pais não são ligados ao futebol, não tenho família no futebol, que eram jogadores, nunca fui jogador, quer dizer, joguei, mas
acho que nem posso contar tipo, como ser jogador. Portanto, eu tive que ir muito atrás. Eu tive que ir muito atrás disto. Porque sem background nenhum, ter que ir buscar isto não é fácil. Nada. Não é fácil. E tive que ir buscar estas coisas, estas riquezas, este querer muito. E sem dúvida nenhuma que Espanha, o ano em Espanha que eu tive, que me moldou muito aquilo que é o profissionalismo e aquilo que é a dedicação e a capacidade de trabalho que eu tenho hoje em dia. Acreditas que esta experiência acabou por moldar bastante também e mudar talvez a maneira como tu vias o futebol, então? Ou não era como vias, mas ou como estavas no futebol? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque passo num contexto amador distrital para um contexto já muito super profissional, não é? super profissional e super competitivo. E isso há sempre um choque, não é? E depois também a forma apaixonada com que se vive o futebol em Espanha também é um bocadinho diferente. Eu ainda hoje tenho saudades daquele ambiente. Hoje em dia se vir futebol apaixono-me mais e gosto mais de ver um jogo, por exemplo, espanhol do que ver um jogo da Premier League, apesar de saber que não deixa de ser top. Mas não sei, foi algo que também tu chegas ao estádio, uma equipa da segunda B e que te leva 20 mil pessoas, a forma como se vive marcou-me bastante, sim. E este trabalho como analista consistia-te, o que é que te era mais pedido? Análise de equipa adversária, análise da própria equipa? Neste caso, mais da equipa adversária. Da nossa equipa, mais coisas individuais. Tinha um treinador que, por exemplo, me pedia: olha, preciso que me cortes os lances de 1 para 1 que os nossos extremos tiveram, ou preciso que me cortes lances de segunda bola que nós não ganhamos, por exemplo. Portanto, eram muito assim, mas não era uma análise mais qualitativa daquilo que era a nossa equipa, era mais focada daquilo que era o adversário. Okay. Depois desta experiência, voltas então voltas ao Atlético. Exato. Para treinar formação. Sim. Como é que foi depois sair dessa realidade super profissional e voltar para uma realidade amadora, né? Totalmente amadora? Como é que foi para ti depois esse choque? Ou vinhas ainda, tentaste trazer um pouco da tua experiência e tentaste ajudar, ou tentaste que essa experiência fizesse valer também ao Atlético no sentido de lhes poder ser uma mais-valia? É assim, quando eu chego ao Oriense, e quando falei na altura com o coordenador que lá estava, eu não era para ir assumir a equipa de sub-17, era para ir assumir a equipa de sub-19. E entretanto, quando eu estou a negociar aquilo que eram as condições, aquilo que estava para ir para lá, o paradigma mudou um bocadinho. E acabou porque fiquei com o sub-17, porque entretanto o coordenador saiu, houve ali umas mudanças. E a verdade é que esse ano foi muito difícil para mim. Foi, não posso dizer o ano mais difícil, porque o ano mais difícil está a ser este. Mas foi provavelmente um dos anos que mais me custou. Porque claro que quando vens de um contexto mais profissional e vens com aquela ambição do futebol profissional e fazer disso vida e fazer disso profissão, chegas a um contexto em que reparas claramente que isso não acontece. E depois apanhei uma equipa em que a verdade é que me fizeram ver a crer que tinha uma equipa top, muito boa, miúdos de muita qualidade, estávamos na primeira divisão distrital, e fizeram-me querer ver que tinha uma equipa muito boa. E eu também ainda não tinha aquela experiência de perceber efetivamente se aquela equipa tinha o traquejo necessário para fazer o campeonato que devia de fazer. E eu só percebi isso muito mais tarde. Portanto, tinha muitos miúdos de primeiro ano, numa primeira divisão distrital é muito difícil. E então eu nunca me fui interiorizando e com a falta de experiência, porque se eu tivesse experiência e se eu soubesse que
vocês estão a dar isto, então, mas é impossível fazer um campeonato em condições. E acabou porque eu fui um bocadinho iludido e deixei-me iludir e fui-me iludindo a mim mesmo. Eu digo, ok, temos boa equipa, vamos conseguir fazer isto. Com uma forma de jogar que não era adequada para a realidade, para a minha equipa e para a realidade. E acabou porque nós temos divisão nesse ano. Temos divisão. E eu no final dessa época, quando nós temos divisão, portanto, podes imaginar aquilo que é a frustração de ser divisão. No final dessa época, o diretor que na altura estava encarregue da formação e daquilo que era a minha contratação, ele no final da época disse-me isto, disse-me que não ia continuar comigo, disse-me que pá, não gostávamos do trabalho, não é não gostar do trabalho, é desceram de divisão, não vamos contar contigo. A única forma de nós contarmos contigo para a próxima época é se tu reduzires o teu ordenado. E eu inspirei fundo e pensei assim para mim, ok, eu sei que o meu trabalho e o meu valor não é igual a uma descida de divisão. Portanto, e eu pensei o seguinte, ou eu saio e saio, ok, saio, ou eu vou mostrar a essa pessoa em específico que está redondamente errada, porque basicamente descreditou aquilo que foi o meu trabalho. E eu disse, ok, eu vou ficar a receber menos, tudo bem, não tem problema nenhum. E fico para a próxima época. E podes ter certeza que desde o primeiro dia que eu lhe disse que sim, ok? Que eu não parei um segundo enquanto não fosse buscar um ou dois jogadores e criasse a equipa que eu, ok. E nesse ano subimos divisão e só não somos campeões na última jornada que ficámos em segundo lugar. E no final da época subi da divisão, né? Portanto, ok. Eu lembro-me que vieram ter comigo e vieram-me dizer, ok, então vamos renovar para a próxima época. E disse que não, porque estava com o orgulho ferido. Porque aquilo que eu pensei foi, ok, quando nós temos divisão, obrigaram-me a baixar o meu salário, então agora as condições para eu ficar vai ser o seguinte, ok, tudo bem, quero estar a receber o mesmo que estava a receber antes e quero os retroativos daquilo que me retiraram de me baixar o ordenado. Aí é do caraças, segunda proposta. Eu disse, ok, portanto estava a receber X, tiraram-me X. A próxima época quero receber o mesmo que estava a receber, mas quero que me deem tudo de volta daquilo que me tiraram. E eles disseram-me que... E foste para a Marinhense, né? E na altura disseram-me que não, e eu disse, ok, somos amigos à mesma, e tive proposta do outro lado, e fui-me embora. Portanto, com isto, o que é que eu quero dizer? Que é, a vida de treinador é muito inglória. É muito inglória. Porque tu podes fazer um excelente trabalho e podes ser um excelente treinador, mas tu vais sempre ficar... É sempre dependente dos resultados. Vais sempre ficar dependente dos resultados. Sempre, sempre. E quando a valorização que te dão a ti não é pelo teu trabalho, mas é pelos resultados, é muito difícil. E tu já tens que ter um estofo para saber, ok, são estas as regras do jogo. E por isso é que a passagem daquele contexto mais profissional para depois daquilo que foi o contexto mais distrital e amador e passar por uma descida de divisão e ter que cortar o salário e ter que isto e que aquilo, vou dizer uma coisa, fez-me mais forte, porque eu pensei mesmo, ok, correu mal, faz parte do futebol, corre mal, por N situações, mas a verdade é que tu nunca te podes pôr em causa, aquilo que é o teu trabalho, aquilo que é a tua dedicação e tipo, aquilo que tu acreditas. E essa situação fez-me mais forte, e por isso é que eu hoje em dia tipo, olho para trás e olho para esta história. Na altura custou-me muito, mas lá está, são histórias, é experiência e tipo, são estas coisas também que nos fazem crescer. Sim, mas cada vez mais, infelizmente, a partir se calhar do escalão de iniciados, juvenis, júniores e séniores, se olha se calhar mais ao resultado do que o trabalho que se está a fazer, porque se calhar uma equipa de primeiro ano
se calhar não tendo a qualidade de vida para uma manutenção, e se calhar foi isso que te pediram, e se calhar no ano a seguir com uma equipa maioritariamente segundo ano, ok, que o objetivo aí já podia ser voltar à primeira divisão, mas isso também tem a ver com as pessoas que estão nas direções, às vezes terem objetivos desajustados, se calhar para as realidades. Não sei se concordas com isso. Sim, concordo, porque concordo plenamente, porque há sempre expectativa. Os clubes todos querem Sim. todos ganhar, querem, e às vezes há um desfazamento da realidade, que é ok, nós temos miúdos bons, mas será que isto chega para os objetivos que nós estamos a propor? Eu acho que aí o treinador também tem que ser muito inteligente a escolher os projetos Sim. que aceita e que quer. E eu claramente que não fui inteligente. Sim, mas isso, vinhas de uma realidade, voltas para a tua terra, voltas para a zona onde sentes bem, Zona de conforto. para a tua zona de conforto, é normal. Sim. A seguir, vais aqui, eu vi, pronto, eu como sou daquele lado, Claro. tens aqui 2 passagens pelos 2 clubes da Marinha. Uhum. O que é que tu podes dizer, por exemplo, nessa situação? Primeiro contares como é que foi a experiência nos dois e a maior diferença que notaste entre o Marinhense e o SL Marinha. Todas as Na altura diferenças. o SL Marinha, na altura que eu estava em Alcobaça, o SL Marinha era a parte de topo na zona da Marinha, era o SL Marinha, na parte da formação. Sim. A realidade com que eu apanhei foi a seguinte. Eu quando fui para o Marinhense foi na época em que eu assumi o Sub-17. E assumi ali em simultâneo. Portanto, estava com o Sub-8 e estava com o Sub-17 do Ariense. Portanto, fazia piscinas para cá e para lá. Andavas com as 2 equipas. Andava lá. Chegou a meio da época que eu tive que falar com o Maranhense e dizer, olha, eu não consigo acompanhar as 2 equipas. E a prioridade está do outro lado, não está aqui. E eles perceberam perfeitamente. Mas é um clube altamente organizado. Sim. O Maranhense é um clube altamente organizado, com uma qualidade De de estrutura, é bom, de formação. Sim. É um clube top. É um clube top naquilo que é a coordenação, a direção, a qualidade do treino, a qualidade dos miúdos. E por alguma razão se consegue ver agora o Mister Cata a lutar Sim. para subir a uma Liga 3. Sim. Portanto, Sim. a estrutura e todo o clube à volta. Mas eu, quando dizia isto, eu ainda me lembro de jogar no Maranhense com o campo pelado. Portanto, por isso é que eu estava a dizer. E o SL Marinha aparece depois então. Sim, aparece depois num contexto completamente diferente. Já estamos a falar de futebol 11, numa equipa de juvenis também. Apanhei bons miúdos, aliás criei uma relação muito boa com eles. Hoje em dia já não mantenho tanto contacto. Estava aqui a ver que fazes 2 trabalhos em simultâneo neste ano. Sim, e como observador também Como do observador Benfica. do Benfica. Sim. Sim. Era mais virado para que escalões esta parte da observação do Benfica? Na verdade, é os escalões praticamente todos. Okay. Se bem que eles é que depois indicam os jogos e o que é que nós vamos observar. Sim, esse ano conciliei essas 2 funções. E voltando aqui um bocadinho atrás ao Sport Lisboa e Marinha, era uma equipa que tinha limitações. Era uma equipa que uns miúdos fantásticos. As pessoas que me trouxeram para lá também receberam-me muito bem. E eu acabo porque não acabei a época, ok? Porque tive ali uma proposta para ir para o estrangeiro, depois acabei por sair, as coisas acabaram por não correr bem. Mas foi uma passagem muito curta no Sport Lisboa e Marinha. Foi assim curtinha. Sim, foi. E ao mesmo tempo, e a experiência como fazendo scouting para o Benfica, qual é que foi o balanço? Foi uma experiência que gostaste? Foi uma experiência boa porque as ferramentas que eles dão, não é? Portanto, as ferramentas que eles explicam como é que há de avaliar, como é que há de fazer os relatórios, o que é que há de avaliar, o facto de veres constantemente miúdos que já estão referenciados ou miúdos um bocadinho com uma qualidade maior. E depois, claro, também existe aquela responsabilidade de que tudo que era miúdos com uma certa avaliação, nós tínhamos que mandar para lá a referência que era para olhar. E claro que nós não podíamos banalizar a excelência. Portanto, se nós estamos a mandar relatórios, este miúdo é muito bom,
E depois chega lá, pá, pois, mas este é normal, este é como os outros. Portanto, isso fez-me ter um outro olho para aquilo que é realmente a excelência. Realmente a excelência. Aquilo que são os miúdos que se destacam naquilo que são os calores. Eu lembro de uma coisa que o coordenador local me disse quando nós fomos ao terreno avaliar os miúdos. Ele disse-me isto: uma das ferramentas que tu tens para perceber se este miúdo encaixa no Benfica ou não é esta. Se o miúdo for sub-8 e se ele jogar no sub-10 e for titular, ou se for um miúdo que joga regularmente e que está ao mesmo nível e que está melhor, se ele no escalão acima é melhor que os outros ou joga igual aos outros, à partida este é diferenciado. Ok? Portanto, 2 anos acima, se ele estiver ali, é porque à partida ele há de ser melhor que os outros. E eu lembro-me de um miúdo que fui observar, porque nós depois tínhamos uma classificação de 0 a 5, okay. e lembro-me de um miúdo, ou seja, mandaram-me observar a equipa. Eu lembro-me de um miúdo, eu acho que ele se chama Salvador e que está agora no Porto. Eu lembro-me de um miúdo que eu, quando estava a ver o jogo, o Benfica deixou fugir. Pormenores. E ele era sub-10 ou sub-11 e estava a jogar nos infantis, portanto era um miúdo já bem grandinhos, mas o miúdo tinha pormenores deliciosos, era coisas que não se treinam, não se ensinam. E eu lembro-me que pensei assim, este miúdo é nota 5. E pensei assim, fogo, mas eu vou dar um 5 e este miúdo chega não é 5, fogo, vão dizer, este gajo não percebe nada disto. E então eu pensei assim, não, este miúdo é mesmo destacado. E mandei o relatório com a nota 5. Passado um dia ou 2, o meu coordenador liga-me e diz assim: olha, João, estás a ouvir? Aquele miúdo que tu mandaste aqui com a nota 5. E eu, olha, pronto, já me vai dizer que o miúdo é banal e que eu assim, este miúdo tem vindo treinar sempre connosco. Portanto, ele já era um miúdo. Ok, já era sabido por eles. Que já ia regularmente treinar ao Benfica. E claro que eu fiquei extremamente contente, não é? Pensei assim, vim ver aqui um jogo quase do nada e o único miúdo que eu disse, este miúdo é top, é um miúdo que já estava referenciado e que já estava a treinar lá no Benfica. Depois acabei por saber mais tarde que esse miúdo acabou por ir para o Porto e que agora está lá nas camadas jovens. Portanto, é algo que nós tiramos sempre alguma riqueza, alguma experiência nisso. Depois voltas a ter aqui uma experiência em futebol sénior, masculino, como adjunto no Desportivo Parque das Nações. Olivais e Moscavide agora, sim, né? Na altura estás aí a fazer sinais atrás, mas o que aparece aqui é Desportivo Parque das Nações. É verdade. Eu vou-te explicar porquê. Porque na altura essa equipa foi criada, foi uma espécie de uma filial do Olivais e Moscavide. Okay. Porque aquilo seria uma equipa B, portanto era a equipa B do Olivais e Moscavide, e era uma equipa que era para fazer de satélite. Ok. Era basicamente uma equipa satélite. Estamos a falar então, era mais malta jovem? Mais malta jovem. Okay. Em que havia também ali alguns empresários. Aqui? Sim, estavam aqui? Sim. Em que havia ali alguns empresários também que colocavam lá um ou outro jogador e que o nosso objetivo era potenciar esses jogadores e termos uma equipa competitiva. E a meio da época é quando veio o Covid, porque nós estávamos muito bem lançados para subir divisão nessa época. E trabalhar com o Mr. Yves, que era o treinador principal, foi algo fantástico. É uma pessoa que hoje em dia é um grande amigo meu e uma pessoa pelo qual tenho um grande carinho. Continua a treinar. E que continua a treinar e que está agora com as seleções nacionais. E foi um contexto fantástico. Os jogadores fantásticos. Acho que foi a melhor equipa sénior masculino que eu já tive e que eu já vi. Na altura, a jogar em que... Estávamos na 3ª divisão distrital. Sim, porque em Lisboa, tendo em conta a quantidade de equipas e a quantidade de divisões, mas é uma 3ª divisão distrital com uma qualidade, se calhar, isto não é desfazer, atenção, mas com uma qualidade elevada. Nós podemos ver o caso
Eu é um dos exemplos que dou sempre do Marcelo, que temos a jogar nos séniores do Fátima, um excelente jogador, que pede para mim mais do que um campeonato distrital, mas que quando volta para jogar na zona de Santarém, estava a jogar a segunda divisão em Lisboa, portanto já demonstra muito o que é a qualidade do futebol distrital em Lisboa. É muito competitivo, mesmo. É muito complicado, até mesmo para os jogadores, devido a muita qualidade que Sim. existe. Existe quantidade e há uma máxima que é a quantidade traz qualidade. Okay. Não é? Portanto, quanto mais quantidade, mais Quanto qualidade mais tens, irá haver. E é um bocado por aí. E nós na altura estávamos numa terceira divisão, mas a verdade é que jogávamos mesmo muito bem. E aliás estávamos, acho que quando veio o Covid e para o campeonato, nós estávamos ali em terceiro, quarto, e foi mesmo muito por pouco que a gente depois não subiu divisão, porque quando acabou os campeonatos eles acabaram depois por atribuir as subidas na mesma. Mas foi um trabalho fantástico, um grupo fantástico, um ambiente fantástico, e lá está, a época não foi até ao fim, mas ficou, acima de tudo, ficaram amizades fantásticas e uma relação muito boa com o treinador, com o Ivo, e aliás depois acaba por ser o Ivo que me indica para ir para o Sporting. Lá está, portanto, é aqui que depois que aparece o futebol feminino então aqui na tua carreira como treinador. Exato. E tens aqui uma oportunidade brutal, que é fazer parte do que já era o clube de referência. Na altura penso que o Sporting já era dos melhores. Sim, na altura entre Sporting, Benfica e Braga, os três ali mais ou menos no mesmo patamar. Sim, na altura sim. Pronto, e uma oportunidade brutal, não é? Como adjunto do Sporting. Portanto, sim. Conta-nos um bocadinho como é que foi esta experiência, como é que se processa isto tudo e como é que foi para ti em termos de carreira, que deve ser, eu acredito que é uma experiência super enriquecedora. Sim, representar um grande é sempre algo fantástico, é sempre algo muito bom. Eu nunca me iludi e não me iludo com essas coisas. E a verdade é que eu ganhei um carinho muito grande pelo clube a partir daí. E foi uma experiência fantástica, porque estamos a falar, para já, nessa época, ou nessa meia época, vivi única e exclusivamente de futebol. Portanto, tinha contrato profissional, só fazia daquilo vida. Só respirava futebol, só fazia daquilo vida. Depois estarmos a lidar com aquilo que são as melhores jogadoras a nível nacional, jogadoras de referência e jogadoras de seleção, e o dia a dia e o poder ter tido conversas fantásticas com várias jogadoras, inclusive a Nena, que era a capitã na altura, exemplo daquilo que é uma jogadora, e não só, mas o facto de tu perceberes que já existia um compromisso muito grande Diana e muito profissional. A Diana nessa época tinha saído no ano anterior. E como te estava a dizer, tu retiras ali muito daquilo que é as vivências com as melhores jogadoras, com os jogadores de referência, porque o Sporting ali na altura tinha jogadoras que eram praticamente todas da seleção, não é? Não sei se a Ana Borges já tinha voltado ao Sporting. Já estava a Ana Borges, inclusive as duas guarda-redes, a Patrícia Moraes e a Inês, eram os dois guarda-redes da seleção. Sim. Portanto, estavam lá. A exigência era muito alta, naquilo que era o dia-a-dia, naquilo que era o trabalho. E o facto de estar nesse contexto abriu-me também portas e abriu uma oportunidade para, por exemplo, hoje em dia estar onde estou, não é? Sem dúvida nenhuma. Depois desta experiência, né, que acaba por ser uma experiência super enriquecedora, acabas por ter a primeira experiência a assumir uma equipa sénior, neste caso o futebol feminino, como treinador principal. Sim. Aqui em Orem. Sim. Vens
salvar o Orem naquele ano da Não. descida. Se avalia um treinador por resultados quando correm mal, também tem coisa a avaliar quando sim. vens a meio da época, não vens logo no início ou fazes a época toda. Venho em novembro. Novembro, ok. Eles têm por indício de despedir malta nessa altura, trocar os treinadores. Novembro. Acho que foi novembro. Eu acho que foi novembro. Na altura eu estava ainda no Sporting, não é? Estava ainda no Sporting e ligaram-me do Oriense, também porque, lá está, o futebol é assim, não é? Porque eu tinha ido com o Sporting, né, como treinador adjunto, tínhamos ido a Orem ganhar, já ganhámos por muitos, 9-0 ou algo assim desse género. Foi um resultado muito, muito dilatado. Será que o aproveitamento de oportunidades grande e que faz com que Claro, seja e dilatado? depois, claro, que vem um treinador da terra, Exatamente. naquele contexto. Também já me conheciam pelo trabalho que lá tinha feito. E acredito eu que tentaram aliar uma coisa à outra e depois acabaram por me chamar. Na reunião que tivemos não chegámos logo a acordo no primeiro momento, mas depois, passado uns dias, ligaram-me a dizer que ok, está acertado, é assim. Epá, e para mim foi um desafio muito grande porque eu já estava a morar em Lisboa há 2 ou 3 anos e ter que, a meio da época, com tudo a decorrer, ter que rescindir com o Sporting, ter que mudar de casa, levar as tralhas todas no carro, mudar completamente de paradigma. A minha mulher ficou lá em Lisboa, vim para cá 6 meses morar sozinho. Uma festa, não estou a brincar. Epá, eu Estou a não brincar. posso dizer isso, Estou a brincar. senão sou despedido em casa. Pronto, portanto foi ali difícil e entretanto isto foi no espaço de uma semana. Foi assim muito rápido. Foi tudo muito rápido porque depois logo o jogo a seguir não sou eu que assumo ainda, portanto, e no treino logo a seguir, portanto, foi um espaço de entre 1 a 2 semanas. No treino a seguir foi então quando eu sou apresentado ao grupo. Muitas delas tinham praticamente a minha idade e tipo, eram minhas colegas no clube, porque também eram treinador. E ao início houve ali um bocadinho vamos dizer, um bocadinho de confusão. Vi um treinador tão jovem, que provas é que ele deu aqui neste contexto. Foi desafiante, não é? Porque claro, tens ali as expectativas de um clube, não é? Que está a lutar para não descer, e depois chegámos num contexto em que a equipa não estava efetivamente bem, não estava bem, e a nossa primeira prioridade enquanto equipa técnica foi unir o grupo, foi chamarmos à razão de toda a gente, o que é que estava a correr bem, o que é que não estava, e foi um bocadinho por aí, foi um bocadinho por pegar no grupo e tentar levarmos as nossas ideias para que elas acreditassem, porque na verdade o trabalho de um treinador é esse, é levar a que... Sentiste depois necessidade na janela de mercado a seguir de tentar fazer algumas adições ao grupo, ou tentaste levar o mesmo grupo quando pegaste praticamente até ao final dessa época? Eu na época a seguir eu acabo por sair, ou seja, eu não tive a oportunidade de dar seguimento àquilo que foi de uma época para a outra, mas nessa altura nós não mexemos no plantel. Em janeiro não mexemos. Nessa altura não mexemos. Acho que não estou a dizer nenhuma mentira. Não fui ver. Até só que eu não fui ver. Não, estou aqui. Eu não fui pesquisar.
Não, mexemos. Eu agora estava aqui Sim, porque a norma, a pensar, chegando em novembro, mexemos. tens que trabalhar com o plantel que fomos está. buscar uma jogadora que foi crucial para... Aliás, fomos buscar 2 jogadoras que foram cruciais para aquilo que era aquilo que nós precisávamos. Fomos buscar a Joana Magalhães, que na altura estava no Famalicão, porque nós precisávamos de uma avançada e de alguém que nos desse coisas diferentes. E fomos buscar a Farida Maquiá, que estava no Braga. E resultou muito bem. O impacto que elas tiveram na equipa era um impacto que nós precisávamos claramente. Precisávamos de golo, precisávamos de experiência, precisávamos de um bocadinho mais de personalidade para o contexto onde estávamos. E essas foram as únicas contratações que nós fomos buscar. Depois, entretanto, a Lúcia acho que acaba por sair também. E o plantel ficou assim, não houve ali muitas entradas e saídas. Mas o essencial era nós recuperarmos algumas jogadoras que estavam abaixo daquilo que davam, daquilo que estávamos à espera que elas dessem. Eu lembro-me que nós tínhamos uma jogadora que era a Flávia Fartaria, que era uma das nossas capitãs, e acaba por ser ela que marca o golo aos 90+1 no último jogo, que nos dá a manutenção direta. Foi quase a filme, foi uma coisa, não é? E eu lembro-me de que quando eu cheguei ao clube que me disseram que a Flávia era jogadora de banco, era jogadora de que de início não tinha aquele impacto, mas que entrar do banco que resolvia, fazia gol e fazia coisas diferentes. E eu julgo que falei com ela sobre isto, e ela acabou por ser, não vou dizer a peça fundamental, porque obviamente foram todas elas se superaram, mas foi uma das peças fundamentais e jogou os jogos quase todos a titular e foi decisivo em muitos jogos, e jogou inclusive em posições que ela não estava habituada. E eu lembro-me de lhe dizer isto a brincar, disseram que era jogadora de banco, que era só para entrar, e tem sido decisiva a começar de início. Portanto é um bocado isto. Também são estas histórias depois que ficam, não é? E foi ali um contexto rico, portanto foi um contexto altamente, com uma pressão muito grande e exigente, porque lutar por manutenção é muito diferente do que lutar para não descer com o clube da terra e com as expectativas todas. É uma pressão grande. O que é que sentiste mais nesta transição Sporting e depois do Atlético, no sentido de, nós sabemos que futebol é futebol, mas ainda se faz muita comparação de treinar feminino, treinar masculino. Qual é que foi a maior diferença que sentiste, ou achas que é igual? Sim. Essa pergunta fazem-me quase... Eu sei, eu fiz a mesma pergunta ao Marco no último episódio, portanto, por isso é que também quero para saber se a tua opinião é a mesma que a dele. Essa pergunta fazem muitas vezes. É diferente, sem dúvida nenhuma que é diferente. Eu acho que a grande diferença é a capacidade intelectual e emocional da mulher, que é muito diferente daquilo que é o homem. Porque a jogadora tem muita dificuldade a aceitar em que tu digas que é assim e não explicares. Ok. Tens que fundamentar, portanto, estás a explicar. Tens que explicar. Mas, por exemplo, eu falo isto, nós em formação, eu falo por mim, as poucas jogadoras que apanhamos aqui, sinto que também temos a parte boa, que é, sinto que são mais dedicadas, sem dúvida nenhuma, no treino, do que uma parte dos homens. Que eu vou-te dar aqui um exemplo.
Eu costumo dizer isto a elas, é um jeito de brincadeira, mas é verdade, que é, eu só tenho que explicar o treino uma vez. Só tenho que explicar o treino uma vez. Eu não me lembro de ter que explicar um exercício ou um treino 2 vezes. Porque a mulher é muito inteligente. E se eu te disser assim, vamos fazer isto, só porque sim, e se eu não explicar e se eu não fundamentar, elas vão ficar sempre, porque é que a gente estamos a fazer isto? Porque é que vamos fazer? E acho que por isso é que eu acho que nem todos têm o perfil para treinar feminino, porque tu precisas ter essa capacidade de fundamentar e explicar aquilo que são as tuas decisões, aquilo que é aquilo que tu pretendes. Okay. E, por exemplo, nós no feminino vemos mais espelhado enquanto treinadores, e estou a falar da minha experiência, isto é a minha experiência, aquilo que se treina. Tu consegues mais facilmente identificar no campo, ok, nós treinamos isto, esta equipa treina isto, do que no masculino, por exemplo. Para já o jogo é um bocadinho mais lento, portanto faz com que as ações técnico-táticas sejam um bocadinho mais pausadas e sejam feitas mais vezes, e depois faz com que elas sejam tão inteligentes que quando tu trabalhas uma coisa e explicas que vamos fazer assim e assim, elas vão fazer, ou vão tentar fazer muito mais aproximado daquilo que tu queres. Coisa que no masculino não acontece tanto. E por isso é que quando nós estamos a ver o futebol feminino, vemos, a equipa é muito organizada, a equipa taticamente consegue fazer isto, por causa disso. Porque a inteligência e a parte intelectual do querer saber é muito diferente. E depois tem a ver também com aquilo que é a gestão do dia-a-dia. Porque temos que ter um bocadinho mais de, eu vou-lhe dizer, sensibilidade a lidar com jogadoras e com a mulher em si. Acho que essas são as grandes diferenças. Okay. Então, depois, seguindo aqui um bocadinho no teu trajeto enquanto treinador, depois acabas por deixar o Clube Atlético Oriense e abraçar o projeto que ainda tens em mão. Como é que se dá a saída? Como é que surge aqui o Futebol Benfica e o porquê de aceitares um projeto, não é? O Oriense primeira Liga BPI, portanto na Liga BPI, e depois, ok, vou aceitar aqui o projeto de Futebol Benfica, que está na segunda divisão a lutar para subir à primeira, e este projeto é o projeto que me interessa. Como é que se dá esta parte toda? Começando a responder pela primeira parte, que é, eu não continuo no Oriense por opção. Ok. E nisso, e tal como da outra vez quando estive no Juvenis, acabei por sair daquela forma, desta vez foi diferente. Desta vez o clube acarinhou-me bastante e eu senti mesmo isso. O clube disse, João, o que é que tu precisas? Condições é que tu queres? A gente quer que tu fiques. E eu na altura, por uma opção pessoal também, porque estava numa fase da vida um bocado mais difícil, entre mudar de sítio. Tinhas saído da zona onde já tinhas feito tudo para fazer a tua vida, pronto, voltado aqui, sim. Tinhas deixado a tua vida toda. Sim, e depois houve ali umas coisas que eu achei e que disse ao clube que não tem a ver com as condições que vocês me estão a dar, ou que tem a ver sim com uma decisão pessoal. Eu queria fazer agora, como é muito usual, um ano sabático. Desde que o Guardiola fez isso agora há eu muito conheci uns treinadores que também tiveram essas ideias. Esse tal ano sabático, mas a verdade é que o fiz. Voltando atrás, acho que fiquei um bocadinho arrependido, porque acho que poderia ter dado continuidade. Eu acho que poderia ter dado continuidade ao projeto. Podia ter dado continuidade ao projeto, sem dúvida nenhuma. Mas não sentias-te desgastado, não é? Sentia-me desgastado. A verdade é essa. É que sentia-me desgastado
E achei na altura aquilo que foi a decisão correta para mim. Agora, se calhar não foi, mas é isso. Sim, mas também se não experimentares nunca chegas a São saber. decisões, são decisões. E depois acabo porque aceito um projeto de sub-19 de júniores, primeira distrital, Sim, pois eu estava em Lisboa. o DR Santa Maria, não quero Sim. estar aqui a Sim, falhar. é isso. Não correu muito bem. Não correu muito bem. Quer dizer, não correu bem. Nós estávamos a jogar bem, a nível de resultados estávamos bem, estávamos em quinto ou sexto, portanto, mas acabei porque fui despedido. fui Isso despedido. acontece. Fui despedido. Se eu acho que foi justo, coerente, correto, acho que não. Se eu acho que foi correto, acho que não teve qualquer sentido. Mas também ainda bem que aconteceu, porque eu desde o início que aceitei senti que havia ali alguma coisa, sabes, quando tu sentes que as coisas não estão todas ligadas, não era o projeto que eu devia ter aceito, Não te não era sentes muito bem 100% aquilo que eu confortável. não era muito bem aquilo que eu queria. Isso também deve-se ter sentido. E acabou porque eu com a equipa de júniores fui jogar ao Fofó Ok. contra os júniores masculinos do Fofó. Ai, Júniors contra Júniors. E então, o que é que acontece? Isto é um bocado. Mas em termos de jogo, Portanto, nós fomos jogar júniores do Santa Maria contra o Fofó e perdemos no Fofó. E nesse jogo, a seguir a esse jogo do Fofó, é quando eu sou despedido. E, passado uma semana, ligam-me do Fofó para ir assumir a equipa feminina. ok. Portanto, eu costumo dizer, há males que vêm por bem e os astros estavam alinhados. Ainda bem que eu fui despedido do outro lado, porque se calhar se eu não fosse despedido do outro lado, provavelmente hoje não estaria no Fofó. Ok. E a vida por também é abrir isto, e a vida oportunidade, não é? também é isto, a vida também é isto. É o que nós dizemos, né? Fechou-se uma porta, abriu-se uma janela. Não é? Neste caso acho que foi ao contrário, fechou-se uma janela e abriu-se uma porta. Sim, e é isso, portanto, depois acabo porque recebo o convite para ir treinar o Fafó e aqui estou. Então, mas ainda não estás a terminar, estamos se calhar a 2 meses de terminar esta segunda passagem pelo Fofó, 2 anos com sentimentos distintos. Portanto, o ano anterior ficas com o amargo de boca da subida também por pouco. Né? Sim. Este ano, devido aos moldes em que é criada a segunda liga e a maneira como é feito, ficas arredado, entre aspas, desta luta mais cedo. Qual é que é o balanço que fazes destas duas épocas no Fofó? O balanço é sempre positivo. Vais-me dizer que esta época correu como tínhamos expectável? Não. Está a ser uma época difícil, está. Mas crescemos bastante sempre com isto. Época passada conseguimos algo quase inédito com a equipa que tínhamos, com as condições que tínhamos. Conseguimos ser altamente competitivos. E mesmo no jogo com o Marítimo, o facto de estarmos a ganhar 1-0 os 2 jogos ao intervalo também é reflexo disso. Portanto, conseguimos ser competitivos, conseguimos criar uma equipa unida, um grupo unido, um grupo forte, com um bom fio de jogo. Portanto, a meu ver, jogávamos bem. E a verdade é que o planeamento e aquilo que foram as expectativas e também por muitas condicionantes, esta época não correu bem logo desde o início. Mas pensas que foi logo na fase de planeamento da mesma? Ou... Foi porque, repara, primeiro, quando nós acabamos a época em junho, início de junho. Okay. Claro que quando tu fazes um playoff, passando na televisão, tivemos jogadoras que foram
aliciadas para ir para outros clubes. Claro, tem a proposta de E Primeira Liga. isso fez com que que retardou aquilo que foi a renovação de algumas jogadoras e a contratação de algumas jogadoras, porque não foi deixámos até a última, mas foi mais difícil conseguir renovar com algumas jogadoras do que aquilo que era o expectável. Depois tivemos imensos problemas naquilo que foi a contratação de uma guarda-redes. Começamos a pré-época praticamente sem guarda-redes. Depois o planeamento em si não foi efetivamente o melhor. Não conseguimos ir buscar as jogadoras que queríamos. O maior erro do planeamento, isso eu estou claramente consciente, porque toda a gente sabe disto. A meu ver, um dos grandes erros fui eu criar as expectativas em toda a gente à minha volta, inclusive eu, que ao pensar que melhorar o plantel aqui ou ali chega para tentarmos para conseguir algo parecido. Saiu completamente ao lado, porque as expectativas que tínhamos não eram nem de todo parecido ou que ao encontro daquilo que era a realidade que íamos encontrar. As equipas da segunda liga reforçaram-se bastante, a competitividade aumentou muito, e depois com um campeonato com moldes estranhos, né? A maneira como é 7 jornadas, é curto. 7 jornadas em que ficas completamente dependente daquilo que é o calendário. Podes fazer, é muito curto. Podes fazer 4 jogos fora ou 4 jogos em casa, em que a nossa série estamos logo automaticamente reduzidos quase a 2 equipas, porque se sobem 4 ou puramente campeão em 7 jornadas, e que tem Sporting B e Benfica B que estão a anos-luz dos outros. Mas esses não podem subir, não podem subir, mas vão lá. Portanto, retiram logo 2 vagas, não é? 2 vagas. E na Série Sul é um bocado ingrato por isso. E esses moldes também não ajudaram. Não ajudaram a que, como nós começámos mal a época, o planeamento não foi bem feito, à partida íamos ficar sempre atrás dos outros. Okay. E se o campeonato fosse a 2 voltas e fosse numa fase regular, eu acredito que com o trabalho desenvolvido, que nós até poderíamos começar mal, mas com o campeonato a decorrer que nós íamos crescer e que muito provavelmente havia equipas que iam de crescer, nós íamos crescer. E o campeonato não nos dá oportunidade para isso. Em que tu estás... Não te dá para teres um pico mais meio final da época. Não dá, ou entras logo muito forte. Ou entras logo muito forte, ou então já foste. E nós... Outubro, novembro estás arredado. Posso dizer que nós tivemos a final da época em 14 de novembro. Pois, 7 jornadas. Novembro estás arredado, está feito. Vamos agora só fazer manutenção. 14 de novembro. Julgo que foi 14 de novembro. É muito cedo. Portanto, repara, erro de planeamento, as expectativas daquilo que era, a meu ver, foram erradas. E com um campeonato com estes moldes, em que tu precisavas de tempo para crescer no campeonato, em meados de novembro, teres aquilo que é a expectativa da época, que já não era a correta, e também a forma como foi abordado também não foi a correta, fez com que a equipa não foi capaz de se encontrar, não foi capaz de crescer, não foi capaz de competir. Portanto, nós tivemos muito tempo em que não tivemos de competir. Depois tivemos os nossos jogos em casa, não pudemos jogar em casa, tivemos que jogar sempre fora, num campo neutro. Julgo que só o último jogo é que nós pudemos fazer. Mas tinha a ver com condições? Tinha a ver ali com o licenciamento, algo assim, algo dessa parte. Portanto, como tu podes imaginar, quase todas as contrariedades apareceram todas ali. Parece que nada correu a favor. E claro que isto não é para desculpar os erros que foram cometidos nesse período. A questão é que
não foram criadas as condições para que nós pudéssemos competir naquele curto espaço de tempo, que 7 jornadas 7 jornadas não é é muito nada. curto, não é? Não é nada, não é nada. É muito curto. Então, e agora, estando a chegar ao final da época, mês talvez, Sim, falta um mês e meio, acaba a meio de maio, mas lá está, acaba a meio de maio, falta um mês e meio, se calhar um bocadinho mais, e faltam-nos 3 jogos, portanto 3 jogos e é muito tempo sem jogar. vamos estar agora uma semana sem jogar, depois tem jogo, 2 semanas sem jogar, jogo, 2 semanas sem jogar, e jogo. Não faz muito sentido. Sim. Já há novidades para a próxima época? Ainda não? Ainda não há. Ainda não há? Ainda não há. Não queres deixar aqui nada assim em primeira mão? Já não. Não. Então, agora vou focar aqui um bocadinho mais noutra parte, depois de vermos aqui o teu trajeto. Há uma pergunta que acho que é intrínseca a tudo isto e tendo em conta todo o teu trajeto. Como é que foi conjugares aqui a tua vida familiar? Tu que falaste quando foi voltares a Orem, percebi que foi ali difícil esta realidade. Como é que tem sido a conseguir conjugar a vida familiar, o dedicar-te se calhar mais à família? Eu lembro que aqui há tempo estavas ali a ver um jogo que tens um filhote. Não, filhote não tenho, mas tenho sobrinhos sobrinhos. e tenho família cá. Tens família cá, pronto, mas então ainda não estás nessa fase, mas sentes que o dedicaste ao futebol pode ter sido prejudicial de ainda não estarem nessa fase? Sentes que a tua cara metade também compreende o que é o futebol na tua vida? Sim. Eu estou-me a rir porque eu acho que isto é inerente a todas as pessoas que Eu andam... estou numa realidade aqui muito mais pequena e nem sei o que é que sofro, portanto. Sofro não, estava a brincar. Estava a brincar. Corta. Estava a brincar. Corta. Eu acho que toda a gente que anda neste meio passa pelo mesmo. E a verdade é que temos que ter, sem dúvida nenhuma, as pessoas à nossa volta próximas, a nossa família, neste caso a minha mulher, as pessoas que estão próximas, que têm que ter uma capacidade de compreensão muito grande e perceber que, além de, neste momento não vivo profissionalmente disto, mas é algo em que nós nos dedicamos bastante, portanto é algo em que nós temos que prescindir de muitas coisas para poder estar sempre no treino, estar sempre no jogo, e sem dúvida nenhuma que a minha mulher é um pilar enorme. Um pilar enorme. Porque eu no dia do jogo, ela já sabe que no dia do jogo e na noite antes do jogo, ela já sabe que eu estou altamente focado. E normalmente quem sofre sempre são sempre as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque nós, quer queiras, quer não, tu estás sempre, ou praticamente sempre ausente, naquilo que é o pensar do jogo, do treino, disto, daquilo, daquela jogadora, do que é que aconteceu. E não é fácil conjugar isso. Sim. Para mim é um bocadinho mais fácil porque tenho uma pessoa extremamente compreensiva ao meu lado. Mas eu sei perfeitamente que nem todos os casos são assim. Sim, mas isso é algo que nem toda a gente... Como é que eu ia dizer? Nem toda a gente tem a mesma percepção ou consegue respeitar ou consegue ter a visão do sonho do outro, do parceiro, da mesma maneira. Claro. Casos não são casos. Claro. Nós não podemos ter comparações. Acho que nunca vai ser... Claro. Mas quando há o respeito disso... Claro. Há uma frase de um documentário, acho que é da Prime Video, que é do Diego Simeone, que ele tem lá um documentário. E ele diz lá uma coisa que eu acho que todos os treinadores se identificam com isto, indo ao encontro daquilo que tu estás a dizer. E ele, nesse documentário, ele diz assim: eu, quando vou ao cinema com a minha mulher, eu estou no cinema, mas eu não estou atento ao filme. Eu estou a pensar quem é que vai jogar, se o Griezmann ou o Morata, por exemplo. Portanto, nunca desligas a 100%. É quase impossível tu desligar a 100%. É possível, porque há quem o faça e acho que
é uma maturidade fantástica, mas é muito difícil tu estares 100% desligado e 100% off. Sim, isso é verdade. Cadeira de sonho. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, sem dúvida. mas masculino ou feminino? Uh, Tenda. feminino porque eu adoro feminino. Eles fizeram um documentário sobre uma jogadora do Atlético de Madrid, salvo erro, que teve. Agora estou-me a lembrar sobre isso, não sei se viste também. Acho que era na Prime Video. Não vi. Que teve um caso grave de cancro e conseguiu voltar a jogar. E que voltou agora recentemente a jogar. Sim. Sei, Jogadora de seleção, chegou a representar também Barcelona e voltou ao Atlético de Madrid. Penso não estar enganado. Sim, eu estou a ver qual é que é a história, mas ainda não vi o mas tem um documentário, penso de ser na Prime Video também. Atlético de Madrid, logo caras, liguem, lá está, a paixão pelo Campeonato Espanhol. Ficou. Não consigo explicar, portanto é algo, é algo que eu adorava, sim. Se tivesses, imagina, uma entrevista lá com a direção do Atlético, qual é que era para ti o teu ponto mais forte para tu conseguires ficar com o lugar? Estás-te a apresentar, tens as tuas ideias de jogo, tens a tua metodologia, o que é que tu achavas para ti que era a tua característica mais forte? Não estava preparado para isto, Diogo. Não estava preparado para esta pergunta. Eu não posso perguntar o que é que dizem os teus olhos, portanto... Mas se calhar essa é mais fácil de responder, estás a ver? Não, mas normalmente acredito, né, que tenhas um ponto em que tu sabes que efetivamente és diferenciado do teu trabalho. Do trabalho que fazes e que é o teu cartão de visita. E o que é que seria para ti a frase ou a tua metodologia de jogo ou o sistema que tu achas que é o teu cartão de visita, que é o que define João Gonçalves como treinador? Eu acho que aquilo que é o meu forte e que acho que tem a ver com aquilo que é a minha maneira de ser, que é a empatia que eu crio com toda a gente à minha volta. Sou-te muito sincero. Se eu acho que estou bom no treino, acho que estou bom no treino. Acho que estou bom no jogo. Acho que estou bom no planeamento. Mas isto, eu acho que todos os treinadores são bons. Acho que, melhor ou pior, acho que todos têm a sua maneira de ver e trabalhar e são todas válidas. E acredita nisto que eu te digo. Eu não me considero nem melhor nem pior do que ninguém, mesmo. O que eu acho é que é algo inato, é algo meu, não é algo que eu faça para isso acontecer, que é a empatia que eu crio com as pessoas. Okay. E a forma com que eu me preocupo e a forma com que eu consigo chegar a diversas pessoas de maneira diferente. Eu acho que essa é uma das minhas grandes valências, porque eu olho muito para a jogadora, neste caso feminino, olho muito para a jogadora como uma pessoa em si. Okay. E consigo de certa maneira consigo estar ligado às pessoas que estão à minha volta. Depois tem aquela parte que é a tal parte profissional e a tal parte de profissionalismo e exigência que eu não meto ninguém a jogar. Eu não meto ninguém a jogar, ou porque gosto mais desta ou daquela, ou porque simpatizo mais com esta ou com aquela. Eu não olho a isso. Eu, quando estou no jogo, se a equipa precisa disto, é isto que vai. São estas que entram, são estas que saem, são estas que jogam e são estas que não jogam. Okay. E muitas vezes eu tenho jogadoras que, porque é normal, que tens uma relação mais próxima ou mesmo pelo facto de serem pessoas diferentes, e há jogadoras que chegas mais perto do que outras, e muitas vezes são estas jogadoras às vezes que não entram, ou são estas jogadoras que ficam de fora. Mas eu acho que nós, enquanto treinadores, temos que saber distinguir claramente isto, que é, elas podem ficar chateadas com o treinador João Gonçalves, mas uma coisa é o treinador, a outra é a pessoa. Okay. Saber separar também. E como eu faço isso tão bem,
se vais dizer assim, pá, no final do jogo aquela não entrou, custou, até pá, custa porque a gente quer que elas joguem todas, ou a maior parte delas todas tu queres que elas joguem, mas não era aquilo que o jogo pediu, não era aquilo que eu sentia, ou que eu analisei, ou que eu vi que não devia de jogar. E eu acho que fazer essa gestão, acho que a grande dificuldade dos treinadores, e por isso é que muitas vezes há choques e os treinadores saem, porque há sempre jogadoras descontentes. Repara, há sempre jogadoras descontentes. Sim, no dia que tiverem todos contentes, ou mesmo os que não jogam, alguma coisa não está Alguma correta. coisa não, e repara, as regras são claras. 20 jogadoras podem ser convocadas, 11 podem começar de início e 5 podem entrar. Portanto, significa que vai sempre haver alguém que não vai ser convocado, vai sempre alguém que não vai entrar no jogo e vai haver alguém que não vai ser titular. Portanto, se isto é fácil de gerir, não é fácil. Não é fácil. E nós não podemos chegar ao pé de uma jogadora e tentar dourar as coisinhas, e tal, sabes, jogas bem e tal, mas não podes, porque tu não podes misturar as coisas. A decisão foi técnica, foi profissional, foi isto. O dia a dia tem que ser diferente. Mas sentes que tomando essa decisão e se calhar falando com o jogador ou com o jogador e explicando, olha, esta decisão foi tomada por isto, pá, e a decisão é mais fácil do que pura e simplesmente não dizer nada, a decisão está tomada e não há uma conversa. Depende. Mas isto Isso já vai. depende da pessoa com quem estás a lidar. Depende do treinador. Depende da forma como o treinador acha que deve gerir. Não há fórmula certa. Eu não faço sempre da mesma forma. Por exemplo, uma jogadora que não joga e que vem me perguntar porque é que eu não jogo. E tu aí consegues justificar e explicar. E não eu é? explico, não jogas porque isto. Porque Se calhar devias dar mais aqui no Sei treino, lá. ou se calhar ficas aquém Ok. ali, o que seja, mas consegues ter uma justificação e sim, falar. eu não tenho por norma de ir ao pé da jogadora e dizer-lhe porque é que ela não joga. Eu estou a dizer isto porque é assim, vai de encontrar a pergunta que tenho a seguir, que é da visão dos novos treinadores, mas é com o simples facto que nós às vezes que estamos a começar e que não temos tanta experiência, vamos procurar muito e ler e ver as coisas. E por exemplo, o Mourinho teve sempre uma das bases de trabalho dele, era a questão das reuniões com os jogadores. Chamar o jogador, eu quero que tu faças isto, isto e isto, pretendo isto e isto no papel que vai desempenhar, nos treinos tens que mudar isto, senão não vai dar. E eu pergunto isto no sentido de que achas que é uma prática, por exemplo, para a tua maneira de treinar que resulte, ou isto é uma prática muito própria, por exemplo, do Mourinho, e cada um deve tentar ter a sua e não levar demasiado à letra aquilo que... Concordo plenamente com isso. O copy-paste raramente sai certo. Pronto. Raramente sai certo. Se nós podemos ir buscar algumas ideias boas para tentar se adaptar ao teu contexto, acho que sim. Se tu pegas nisso e tentas replicar naquilo que é o teu dia a dia, sabes porque é que não vai correr bem? Porque como aquela é a forma dele de gerir e dele de estar e de lidar, se tu fazes aquilo e não estás preparado para depois retirar as consequências daquilo, vais te espalhar. Sim. Entendes o que eu estou a querer dizer? Se tu és um treinador e se tu és uma pessoa que não está muito confortável com aquilo que é o falar direto com a jogadora, ou achas que deves gerir de maneira diferente, tens que seguir aquilo que tu achas que é a melhor forma para ti e que tu estás à vontade e que te sentes bem para gerir aquilo da melhor maneira. Até pode nem ser a melhor, mas tem que ser a ideia que tu acredites. Sim, Entendes? tu sabes os prós e normalmente pensas os prós e os contras e já sabes como é que vais resolver a situação se correndo mal. Já sabes. Há decisões que são tomadas que tu sabes que ao tomares aquela decisão já tens que saber os contras que vai haver dali. Sim, às vezes algumas são tomadas, já estamos à espera. Sim, portanto, eu acho que não respondi diretamente à tua pergunta. Porque estamos aqui, faz parte, a gente depois perde-se um bocadinho naquilo que é a conversa. Mas o meu ponto forte, se eu tivesse que lá estar e dizer o meu ponto forte é este,
Eu acho que era este, eu acho que era a gestão e empatia com que eu tenho com o grupo. Com o grupo. Sim. Ok. Tem-se visto cada vez mais o aumento de malta mais nova e da malta a querer virar-se, dedicar-se mais à parte do treino. Como é que vês este aumento do pessoal a dedicar-se ao treino, e se achas que vamos ter muita qualidade, ainda mais treinadores em Portugal, com cada vez mais o aumento que se vê a dar a importância ao treino? Sim, eu acho que cada vez mais, desculpa. Volta-me a fazer a pergunta. Não, estávamos a falar da parte da visão dos novos treinadores. Estás também ligado à Associação de Futebol Santarém, consegues ter a percepção de cada vez mais termos malta jovem a querer dedicar-se ao treino. Como é que vês esta nova evolução? Porque acho que cada vez mais é dado, e bem, a importância ao treino bem feito, e na formação principalmente começa-se a deixar de ser importante os resultados para se dar importância ao treino. Como é que vês esta evolução, tu tendo tido este trajeto todo que acabámos de falar? Sim, em relação à formação, eu acho que foi um bom passo naquilo que são as camadas mais jovens, retirar-se aquilo que era a competição em si, e deixar os miúdos praticar e treinar e jogar, ir buscar um bocadinho aquilo que é a essência, não é? Do futebol, que é jogar e praticar. Em relação àquilo que é os novos treinadores, e que com os treinadores agora cada vez mais a formarem-se e a entrarem naquilo que é o contexto do treino, naquilo que é o contexto do futebol, claro que é sempre positivo haver mais treinadores e haver mais formação, porque quando eu comecei a treinar eram poucos aqueles que tinham o curso, eram poucos aqueles que estavam habilitados a treinar. Havia um treinador no clube, e os outros eram os delegados ao jogo e iam como treinadores. E hoje em dia isso já não acontece. Portanto, hoje em dia cada vez mais os treinadores começam mais cedo, não é? Começam mais cedo a formar-se. Isso aí acho que é uma grande evolução. Em relação ao processo de treino em si, em relação àquilo que é a evolução, eu tenho uma ideia, se calhar um bocadinho controversa. Sim, não, mas eu hoje em dia eu dou mais importância a umas coisas do que a outras. Tu podes ser top no treino, e estou a falar do meu contexto, não estou a falar de formação, estou a falar do meu contexto. Falar de séniores. Okay? Tu podes ser top no treino, podes perceber muito, mas há muitas áreas que tu tens que investir enquanto treinador. A comunicação é uma delas. Cada vez mais a comunicação é super importante. Portanto, a forma com que tu passas a informação, o que é que tu passas, como tu passas, é muito importante. E é algo que eu sempre dei muita importância a isso. Acho que a gestão das pessoas e do grupo à tua volta, que é crucial. Porque tu podes ter a melhor ideia do mundo. Se tu não souberes passar e se não meteres a malta toda a ir naquele caminho, de nada vale o melhor treino, a melhor ideia, o melhor exercício. Não vale, porque podes fazer um exercício top, e se a malta não está predisposta para te ouvir, ou se não percebe ou não quer, aquilo não vai andar. Portanto, é claro que com isto eu continuo, e acho que faz parte, continuo a ler mais, a querer saber mais, a saber como é que o processo de treino há de ser melhorado. É algo que, por exemplo, a minha equipa técnica e nós fazemos regularmente, falamos, olha, o que é que nós podemos alterar, o que é que nós podemos mexer naquilo que é o nosso microciclo para conseguir melhorar a equipa. E hoje em dia para não perder aqui o meu raciocínio, quando eu comecei como treinador, eu passei, e estamos a falar há 12 anos ou 13 anos atrás, nós passámos de uma fase
em que não havia praticamente informação nenhuma. Pouco sabia o que era um GPS, pouco sabia sobre o treino, pouco sabia de estatísticas, de métricas, portanto havia muito, muito pouco. E ao longo destes anos tem-se cientificado muito aquilo que é o futebol. Portanto, já há dados para tudo, reparte-se muito o treino, muito setorial, enfim, reparte-se tudo hoje em dia, naquilo que é o treino, reparte-se tudo. Mas depois esquecemos daquilo que é o essencial, que é o jogo. O jogar, o sentir o jogo. E nós caminhámos de um caminho em que não tínhamos praticamente nada para um excesso de informação. Okay. E hoje em dia tu já tens tanta informação e ok, e o que é que eu faço com ela? Caminhámos, na tua opinião, para espectros opostos. Completamente. Fomos de extremo a extremo. Completamente. Tu hoje em dia já consegues ter muitos dados, só que agora aqui a questão é o que é que tu vais fazer com esses dados? O que é importante tu passares para a tua equipa? O que é importante tu filtrares para saberes o que é que a tua equipa há de melhorar? Okay. Entendes isto? Okay? Sim. E eu acho que nós demos um salto muito grande naquilo que é a qualidade do treino, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que hoje em dia cada vez mais se começa a olhar para o treino de voltar àquilo mais o que é o básico, portanto jogar mais, dar mais tempo de situações de futebol de rua, por exemplo, aos miúdos, que eu acho que é isso que falta, porque acho que as coisas estão muito formatizadas. O treino em si está muito formatizado, há pouca liberdade para os miúdos errarem. Hoje em dia, quando um miúdo erra ou quando alguém erra, estás logo a cascar. Os miúdos precisam de errar. Precisam de ir num para um e perder a bola, precisam ter essa criatividade. E é isso, e é essa crítica que eu deixo, que é, eu acho que nós, não é? sem dúvida nenhuma, eu acho que se está a formatizar demasiado o futebol, de achar o meio termo, o equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Este é o meu ponto de vista. João, estamos aqui a chegar agora à fase final. Nós temos aqui sempre duas perguntazinhas da praxe. Então, uma bora. O que é que tu dirias ao João que estava, se pudesses falar com o João que estava agora a iniciar a carreira de treinador, o que é que tu dirias ao João? Diria para seguir aquilo que ele acha e para errar bastante, porque se eu hoje em dia se me considero melhor treinador é porque errei muito, e eu acho que hoje em dia tudo o que é Netflix e documentários e isto e aquilo é tudo muito baseado naquilo que é o sucesso, e ganhou isto e ganhou aquilo. Mas na verdade tu erras muito mais do que aquilo que acertas. E eu há dias estava a falar isto com um amigo meu sobre... Eu acho que a partilha do insucesso é muito mais importante do que a partilha do sucesso e do que é que deves de fazer. Porque todos nós erramos e a profissão de treinador é muito solitária. E quando tu perdes um jogo, tu vais para casa com uma azia enorme. Quando tu tens um treino que não corre bem, tu vais para casa com uma azia enorme. E tu sentes-te sozinho, tu sentes que eu errei isto, será que estive bem? Será que a decisão foi boa? Será que devia ter feito outra coisa? E se tu fores falar com 3 ou 4 treinadores, eles vão dizer, fiz o mesmo e correu mal. Eu acho que essa partilha, a partilha do insucesso, a partilha importante das coisas que não correram bem, eu acho que é muito importante. Por isso, aquilo que eu diria ao João era: segue aquilo que tu acreditas e está tranquilo com o erro, porque o erro faz completamente parte. E isto porquê? Porque eu durante estes anos todos, e hoje num bocadinho, mas estes anos todos, eu nunca tive preparado para o insucesso.
Porque aquilo, quando tu estás na faculdade, quando tu estás no treino, quando tu estás em tudo, aquilo que te guiam é sempre para o sucesso. Boa, ganhaste, espetáculo. E quando tu não ganhas, e quando tu não consegues fazer as coisas, ou quando tu te sentes lá em baixo, tu começas a desacreditar em ti. Será que devo de mudar a minha forma de treinar? Será que devo mudar o sistema? Será que... Todos os treinadores passam por isto. Todos. Ou até às vezes abandonar, deixar a equipa, tu ficas a pensar se Repara. estás a ajudar ou não. Repara, todos os treinadores passam por isto. Todos. E eu acho que é um bocadinho o estigma da sociedade de que, como nós só preparamos para o sucesso, que quando há insucesso, que pomos tudo em causa. Esse é o mal do... E era isso que eu diria ao João, que é, faz o teu caminho, faz aquilo que tu acreditas e erra bastante porque faz parte, e o erro vai-te levar a um dia errares menos e a chegares onde tu achas que deves de chegar. Esperemos nós ao Atlético de Madrid. E depois faz aqui a entrevista à mesma quando for feita, quando fores assinar contrato, vens cá também. Claro. Agora aqui numa parte mais para descontrair mais um bocadinho, eu não sei, isto é Espera, eu não estou muito sério, pô, não? Até não, está bom. É assim, isto é aquela coisa, se quiseres partilhar, acho que todos nós já tivemos essa história, e tu com os anos todos que tens de futebol, de certeza que tens aquela história assim, mais cómica, que tu às vezes vais fazer uma viagem grande sozinho, e começas-te assim a rir sozinho, a pensar assim, olha... com um jogador que se passou com uma equipa ou contigo, não sei se há alguma história que tu ainda hoje te ris sozinho, isto se quiseres partilhar, que se tenha passado ao longo destes anos todos. Opa, tem algumas. Isto é difícil, porque... mas aquela se calhar que eu me lembro mais, porque teve um impacto na equipa grande, quer dizer, teve impacto. Foi nós num ano em que estávamos para subir divisão. Quando estávamos a subir a divisão, nós tínhamos um jogador, não sei se devo dizer o nome dele. Não. Se não quiseres dizer, não digas. Não vou dizer. Se bem que também podia dizer que estava tudo ok. E ele tinha muito... ele era avançado, portanto fazia alguns golos. Só que ele quando chegava à baliza... ele quando chegava à baliza quando chegava à baliza tinha um hábito estranho, tipo, fechava os olhos e não olhava para o guarda-redes e tipo, falhava muitos golos. Era assim. meia bola e força. Era assim uma coisa, ele falhava alguns golos assim cara a cara com o guarda-redes. E no treino a seguir que ele falha um golo decisivo, porque a gente naquilo acho que o jogo ficou empatado e que podíamos ter ganho, ele que fica isolado. E ele era assim um bocadinho pachá, sabes? Era assim um bocadinho assim, pronto, era assim muito coisa. E aquilo metia um bocadinho de espécie. Aquele estilo de jogador, não é? Sim, era esse estilo. E então íamos assim entrar no campo e isso ficou para a época toda, portanto a equipa toda gozava com isso. E estamos a entrar para o campo. E eu, sabes, vinha com aquela moída. Eu assim, tenho que falar com ele. Porra, não, o que é que se passa com isto? Ia mais um treinador, ia mais tipo um ou outro jogador. E eu assim, olha lá, mas o que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo? Que quando chegas em frente à baliza, parece que é, olha, se for é, se não for não é, tipo muito pachá, parece que fechas os olhos. Mas o que é que se passa? Tu não tens o feeling para fazer o golo? E ele muito pachá, ele a dar-lhe ali sabes, tipo um incentivo, uma moral. Muito calmo. Eu ali, sabes, ali muito, e coisa, porquê é que tu fazes? E ele responde-me assim, mister, então é o destino. E eu fico assim, eu fico a olhar para ele, eu só vejo o meu treinador assim, o quê? E ele, mister, é o destino. Eu tenho a opção, ou marco ou falho. E eu remato. E eu só vejo os jogadores a virar a cara a rir-se, né?
E o meu treinador adjunto completamente piurso: tu estás a gozar comigo, pá, tu estás a gozar comigo, um jogo importante, tipo, tinhas que marcar e decidir, e estamos aqui a dar-te na cabeça, e tu dizes, é o destino. E esta história ficou a partir daí eu fiquei, ok, não vale a pena dizer-lhe mais, porque eu disse-lhe isto. Então, se é assim, para que é que vens treinar? Chegas ao jogo, se marcares, marcas, se não marcas, não marcas. E estou a ver um dos teus que lá está e tu sabes qual é, que era gajo para te dar a mesma resposta. E então, a partir daí, como podem imaginar, no balneário, não é? Sempre que havia alguma coisa, eles logo assim, mister, é o destino. Pronto, e ficou daí. Portanto, sempre que a gente ou não marcava um golo, ou que as coisas não entravam, ou que a gente não ganhava, eles já gozavam, olha, é o destino. Pronto, e ficou essa história. João, chegámos ao fim. Vou-te agradecer imenso. Claro, eu tenho que agradecer. Teres perdido um bocadinho do teu domingo, do teu descanso em família para vires cá. Há bocado estava ali a comentar com o Eliseu que pensávamos que tu estavas a morar cá, não pensávamos que estavas em Lisboa, portanto vieste cá de propósito. Sim. Ainda pior, né? A responsabilidade da nossa parte é maior. Espero que tenhas gostado. E quando haja lá a apresentação pelo Atlético de Madrid, depois tu te lembras e aí nós vamos lá e fazemos lá no estádio. E trago um cascol para deixar aqui para pôr aí. Eu levo-te um do Caxarias, eu peço ao Quinzé e a gente troca, faz troca por troca. Se bem que o do Caxarias é capaz de depois ter um valor maior, não sei se depois podem não querer ficar com ele lá no Museu do Atlético. Não, isso aí não te preocupes, depois eu falo com o Quinzé, eu acerto com ele. Pronto, ok. Olha, João, obrigado. Obrigado, está bem. Animal, podes desligar.